No exercício 8, foi dada uma curva característica do gerador e foi dada também a curva característica da carga. E é pedido o valor da carga, o RL, o rendimento do gerador e a potência dissipada dentro do gerador. Então eu vou começar pelo item A, que é a curva característica da carga. Primeiro, eu acho que é bom a gente identificar qual é a curva característica da carga e qual que é a curva característica do gerador. Essa aqui é a curva característica da carga e essa é a curva característica do gerador. Então, primeiro, vou fazer o cálculo do RL. E aí, para eu identificar qual que é o valor da resistência, eu pego dois valores aleatórios. Aliás, pego um ponto aleatório dentro do gráfico para saber o valor da tensão e o valor da corrente. Tendo o valor da tensão e da corrente, eu consigo calcular o valor da resistência. Então, vou pegar aqui o ponto, para ficar fácil o cálculo, pego esse ponto aqui, ó. Vou pegar esse ponto 1. Para corrente igual 1 ampere, tenho que o valor da tensão U vale 10 volts. Com isso, eu tenho o valor da corrente, tenho o valor da tensão, eu calculo o valor da resistência. Lembrando que essa aqui é a resistência da carga. Então, RL é tensão divididos pela corrente. Tensão é de 10 volts, a corrente 1 ampere. Isso dá que a resistência da carga tem 10 ohms. Ótimo. Agora eu preciso calcular o rendimento do gerador. Então, para calcular o rendimento do gerador, eu tenho que calcular a potência motriz, a potência elétrica, ou seja, a tensão do gerador, a resistência interna, são várias características. Então, só vou desenhar novamente o circuito aqui para a gente não se perder. Tenho a fonte, a resistência interna. Tá, a carga não faz parte por enquanto, estou falando apenas do gerador. Aqui é o E, que é a força eletromotriz. E aqui eu tenho a resistência interna. Aqui eu tenho o ponto A e B, onde pode ou não ser acoplada a carga. Eu tenho que, pelo gráfico, já vou colocar aqui o item B. A equação do gerador é força eletromotriz é a resistência interna vezes a corrente mais a tensão da carga. E aí eu posso adotar duas condições. Primeiro, para quando a corrente é igual a zero, ou seja, quando é um circuito aberto. Que é o que acontece aqui, ó. Eu não tenho nada passando entre o ponto A e B. Eu tenho um circuito aberto, logo eu não tenho corrente. A corrente que sai da fonte, nesse caso, é zero. Então, quando eu tenho aqui no gráfico, aqui na equação, quando eu tenho a corrente igual a zero, a tensão na carga vale 40 volts, ou seja, aqui eu tenho 40 volts. Então, para a corrente igual a zero, V da carga, a tensão da carga, que é o U,
vale 40 volts. E aí eu substituo esse valor na equação do gerador. Então, eu tenho aqui E é igual a resistência interna vezes a corrente mais U. O E, eu não sei o valor ainda. A resistência interna, também não sei o valor. A corrente vale 0. E a tensão na carga vale 40 volts. Então, R vezes 0 é 0. Isso resulta que a tensão, a força eletromotriz do gerador tem 40 volts. Perfeito, já vou substituir aqui. A força eletromotriz tem 40 volts. Preciso de outra condição. Então, a outra condição é quando eu tenho um curto-circuito. Quando eu tenho um curto-circuito, a tensão na carga ela é 0. Então, U é igual a 0. Então, vamos supor que eu liguei um curto-circuito aqui. A tensão nesse ponto vale 0 volts. Nessa situação, quando U vale 0, a corrente vale 5. Então, quando U é igual a 0, a corrente vale 5, que é a corrente de curto-circuito. E aí eu substituo na equação novamente. A mesma equação. E é igual... Mais um. O E eu já sei o valor do E, 40 volts. A resistência interna eu não sei, é o que eu quero descobrir. O valor da corrente, 5 amperes, e o valor da tensão na carga, 0. Então eu resolvo essa equação, fica RI é igual a 40 divididos por 5, vou fazer direto. 40 divididos por 5 dá 8 ohms. Então descobri agora o valor da resistência interna, que é de 8 ohms. Mais uma informação aqui pra gente. Por enquanto está assim o nosso circuito, tá? Perfeito, mas o circuito completo, ele é o gerador com o RL acoplado. Lembrando que o RL a gente calculou tem 10 ohms. Para essa condição, qual que é o rendimento do gerador? Então vamos colocar aqui. O rendimento é a potência elétrica dividido pela potência motriz, vezes 100. A potência elétrica é o U. Poxa, mas eu não sei qual que é o valor do U, não tem problema. Lembra quando a gente estudou que pelo gráfico a gente consegue as respostas do circuito? Então, de um lado aqui eu tenho a curva do gerador, de outro lado eu tenho a curva característica da carga. Onde essas duas curvas características se encontram são a resposta do problema. Então aqui eu tenho o valor da corrente, quando eu tenho uma carga de 10 ohms, que é 2,5 amperes. E aqui eu tenho o valor da tensão. Só que olhando melhor aqui, eu acho que está em 25, né? Será que é isso? Vamos colocar.
Bom, se tivermos dúvida, a gente pode calcular também, né? Tá, é fato que aqui é o 2,5 ampere. Eu não tenho dúvidas em relação a isso pelo gráfico. Então, se aqui a corrente são 2,5 amperes, quando essa corrente passa pela carga, cria uma queda de tensão U. Essa queda de tensão é o valor da resistência vezes a corrente. 10 vezes 2,5, realmente 25 volts, tá? Então, o gráfico aqui está meio torto, mas o correto é que a resposta do sistema é aqui, ó. U igual 25, corrente igual 2,5. Vamos resolver então. Potência elétrica é a tensão da carga vezes a corrente da carga. Potência motriz é a tensão do gerador vezes a corrente que sai do gerador multiplicados por 100. Isso dá aqui. Tensão da carga, a gente viu, é de 25 volts. A corrente da carga, 2,5 amperes. A tensão do gerador, 40 volts. Corrente que sai do gerador é a mesma, porque estão em série. Então, 2,5 multiplicados por 100. Isso resulta que a eficiência do sistema é de 50%. A eficiência do gerador para essa condição. Perfeito. Este é o item B. Por último, ele quer saber qual que é a potência dissipada dentro do gerador. Então, temos que a potência dissipada é a resistência interna vezes a corrente ao quadrado. A resistência interna a gente achou que o valor ia de 8 ohms. A corrente é de 2,5 ao quadrado. Fazendo essa conta, a gente encontra que a potência dissipada é de 50 watts. Respostas. Tensão. Essa tensão que ele quer... Desculpa, aqui está errado. Aqui é o valor da carga. Aqui é o... Bom, eu coloco aqui. O valor da carga, RL, é de 10 ohms. Tá errado aqui. A eficiência, 50%. E outra coisa que ele queria, potência dissipada. Potência dissipada, 50 watts. Então, embora aqui o local para as respostas esteja errado, esses são os valores corretos.